Para muitos, o Evangelho é loucura, para nós é poder de Deus para a nossa salvação. Para muitos é bobagem, para nós é poder de Deus para as nossas vidas, é transformação de vidas. Amém, amados? Glória a Deus. Abram as suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 27, versículo 45. Diz o texto: então, profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, naquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isto, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja e embebedeu-a em vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e lhe deu de beber. Entretanto, os outros o censuraram: deixa, vamos ver se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o seu espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixaram as sepulturas logo após a ressurreição de Jesus e entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, foram tomados de grande pavor e gritavam: é verdade, este era filho de Deus. E estavam presentes várias mulheres, observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Pode sentar, queridos. Meus amados, quem gosta aqui de burocracia? Eu odeio burocracia. Aquela coisa que tem que passar por A, tem que passar por B, uma burocracia danada para te resolver alguma questão, para te resolver, principalmente em repartição pública. É uma bomba esse negócio, cara. É uma loucura a repartição pública, porque é muita burocracia. É muita burocracia para te resolver uma questão que tem que passar por várias pessoas e depender da boa vontade das pessoas para te ajudarem, para te orientarem, enfim, para te dar uma orientação correta. Enfim, burocracia mata, a burocracia é ruim, queridos. E antigamente, por que eu estou dizendo isso? Porque antigamente, na antiga aliança, era uma burocracia danada. Tinha lugar certo para adorar, tinha a pessoa certa para te se dirigir, para te poder chegar até Deus. A antiga aliança era dessa forma. O lugar certo para adorar era em Jerusalém, e mais precisamente no templo. Para te poder fazer um sacrifício, para te poder chegar a Deus, por assim dizer, tu tinha que ir até o sumo sacerdote, e esse tinha que se fazer um sacrifício, tinha que passar por todo um processo, não era uma coisa muito simples, tinha que passar por todo um processo para poder fazer o sacrifício e tudo mais, assim. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar do santo dos santos, no lugar santíssimo, para então apresentar o sacrifício em cima da tampa do propiciatório, que estava em cima da arca, para então fazer um sacrifício para si próprio e para todo o povo. Era um ritual, era ritual. Mas o texto em que nós lemos, queridos, começa a descortinar todas essas burocracias, porque aquilo era apenas um vislumbre, uma sombra
que iria acontecer após a morte de Cristo. O texto que nós lemos é um texto clássico para todo cristão. É o ponto-chave para todo cristão. Um dos pontos-chaves para todo cristão é a morte de Jesus Cristo. Este é o pilar da fé cristã. E juntamente, claro, com a ressurreição de Jesus Cristo. Muitas profecias do Antigo Testamento falam disso. O Salmo de número 22 fala sobre isso. Jesus cita o primeiro versículo do Salmo 22 aqui nesse texto, quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo de número 22. Então todas as escrituras sagradas falavam sobre a morte de um homem descendente de mulher, nascido em Belém, que ia ser conhecido como Jesus o Nazareno, que ele ia viver, ia levar luz à escuridão, ia levar uma palavra de fé aos perdidos, mas esse também iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então isso não é uma doutrina secundária para mim e para você, querido. Isso é uma doutrina central da fé cristã. E nós temos que ter conhecimento sobre ela. O texto que nós lemos, Mateus descreve, depois vem, claro que ela está inserida num contexto muito maior ali da crucificação, Jesus ser erguido no meio de dois ladrões, enfim. Mas nós vemos só essa partezinha aonde conta que Mateus registra que Jesus, ali por volta da meia hora, ou do meio-dia, das 12 horas até as 15 horas, 3 horas da tarde, o céu se escureceu, o sol se escondeu, e veio uma grande trevas sobre aquele lugar. Jesus estava desde as 9 horas da manhã pendurado na cruz. Quanto tempo Jesus ficou? Desde as 9 da manhã, lá perto das 3 da tarde, ele entregou o seu espírito. Jesus já estava ali algumas horas. Muitos passavam, se nós lemos os versículos anteriores, muitos passavam ali e debochavam de Jesus. Muitos líderes religiosos passavam ali e escarneavam Jesus, falavam mal de Jesus, e desce dessa cruz. O ladrão do lado também dizia: desce dessa cruz, te salva e salva nós. O texto que nós lemos, alguns diziam: olha, ele está chamando por Elias para vir socorrê-lo. Foi um homem que pegou um vinagre, para colocar na boca de Jesus. Alguns disseram: não, para com esse negócio aí, vamos ver se então Elias vem para socorrê-lo. Então veja a situação triste, amargurante, porque nós precisamos entender, queridos, que Jesus era Deus, mas Jesus também era completamente humano. A dor que ele estava sentindo ali era real, gente, não era fictício. A dor que ele sentia, o que ele sofreu antes de ser pendurado na cruz, foi chicoteado, foi torturado, enfim, tudo, ele estava ali sentindo a terrível dor. Porque a gente às vezes pensa só na cruz, na questão da crucificação, mas todo o tempo da vida dolorosa até ao Calvário, tudo aquilo faz parte do sofrimento de Jesus por minha vida e pela tua vida. Mas chegou um momento que Mateus registra que tudo virou trevas, e diz a Bíblia que lá por volta das 3 horas da tarde, Jesus então, ele exclama, ele fala, aquela grande frase: meu Deus, por que me abandonastes? Aqui esse texto, há muita controvérsia e discussão sobre isso, dizendo que Deus abandonou Jesus na cruz, no sentido de que ele rejeitou o seu filho. Ele não rejeitou o seu filho. Nós podemos ver que o próprio Jesus fala que: Deus, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Ou seja, sinal que Deus não tinha rejeitado, mas ali era uma questão de que em Jesus Cristo estava todo o pecado da humanidade. E Deus, ele não
ele não tem comunhão com as trevas, ele não tem comunhão com o pecado. Então em Jesus estavam os pecados de toda a humanidade, antes de Jesus Cristo, dos que estavam com Jesus na sua época e dos povos que estavam por vir, inclusive os nossos pecados. Os pecados de toda a humanidade, de todo ser humano que já existiu e vai existir no futuro, se daqui Jesus não voltar daqui 1000 anos, todos esses pecados estavam na pessoa de Jesus Cristo. Jesus estava reconciliando o mundo com Deus através dele, através do seu sacrifício. Então Deus, fazendo um gesto de abominação ao pecado, ele abandonou o seu Filho, no sentido de que em Jesus estava concentrado todo o pecado da humanidade. Mas o texto segue dizendo que alguns que ali estavam, versículo 47 e 48, como eu já frisei, e 49, que eles achavam que Jesus estava chamando por Elias, o profeta do Antigo Testamento. Mas não era nada disso. Eles entenderam errado o que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando ali na língua materna dele, a língua aramaica lá da pequena cidadezinha de Nazaré. Eles de repente entenderam errado o que Jesus estava dizendo. Enfim, Jesus não estava dizendo nada daquilo. Eles entenderam errado o que Jesus estava dizendo. Jesus não estava esperando por Elias. Jesus não estava pedindo socorro para Elias. Por que isso? Porque Jesus, ele não foi entregue. Ele mesmo diz em João que ele entregou a sua própria vida. Jesus não foi obrigado a se entregar na cruz. Gente, isso é necessário nós entendermos. Jesus não foi obrigado a se entregar na cruz. Ele se entregou a si mesmo na cruz em sacrifício de nossas vidas, em benefício de nós. Não foi algo obrigado, não foi algo que ele tinha que fazer porque é obrigado, mas ele se entregou por amor de cada um de nós. Aleluia. Porque senão não era sacrifício. Aquilo que é obrigado não é sacrifício. Aquilo que é obrigado simplesmente faz por uma mera obrigação e não mais por amor. Mas Jesus se entregou por amor, e ele não precisava chamar e clamar por ninguém, porque ele estava ali porque ele queria. Ele não estava dependendo de Elias de salvá-lo, ele não estava dependendo de ninguém de salvá-lo. Os irmãos lembram daquela passagem do jardim do Getsemane, quando Judas Iscariotes veio, lhe deu um beijo, lhe traiu. Pedro, sempre Pedro, nervosinho, pegou a sua espada e cortou a orelha daquele soldado. E Jesus disse: não faça isso, Pedro, não faça isso. Ou vocês não sabem que eu poderia agora, nesse exato momento, chamar e clamar a meu Pai enviaria legiões de anjos aqui e me salvaria assim, me livraria deste momento. Ou seja, ele tinha poder. Jesus não estava fora do controle. Jesus não estava perdido no meio da história. Jesus não estava aqui perdido ao léu. Ele não precisava de Elias. Ele não precisava que ninguém viesse socorrê-lo. Se ele quisesse, se assim quisesse, ele poderia descer da cruz tranquilamente. Ele nem precisava vir à terra. Mas ele se entregou por amor, queridos, por mim e por você. Ele se entregou por amor porque ele tinha um propósito, ele tinha algo especial, e o algo especial era nos salvar, irmãos, era nos resgatar das trevas, era nos resgatar da ira de Deus, que todos nós estávamos destinados, e nos trouxe para, glória a Deus, para um lugar seguro. Mas o versículo que eu quero me deter um pouco com você é o versículo 51, cheio de significado para todos nós. O versículo 51 diz: no mesmo instante. Que instante? O versículo 50 diz: então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz entregou o Espírito. Ou seja, expirou, morreu.
Então, no mesmo instante que Jesus entrega seu Espírito a Deus, no mesmo instante que ele morre, o seu corpo físico morre literalmente. Diz o texto que no mesmo instante o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Em duas partes, de alto a baixo. E isto era literal. O véu do templo é exatamente o templo de Jerusalém. O templo aonde os judeus adoravam, aonde os judeus levavam os seus sacrifícios, aonde os judeus iam aprender das escrituras sagradas. O templo aonde estava a presença de Deus. E por que isso, amados? Os irmãos sabem aqui um pouco da história. O templo significava a presença de Deus, e mais especificamente no lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos. Era como se fosse o nosso templo aqui. Entre o lugar santo, que é onde vocês estão, havia uma cortina pesada, havia uma cortina espessa, onde Deus já havia dito para construir, para fazer lá em Êxodo, capítulo 26, versículo 31 a 37, se não me falha a memória, onde Deus ordena a construção do templo e começa a dizer em detalhes como tudo deveria de ser. E nesse texto que eu acabei de citar, ele fala sobre o véu de separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui no lugar santíssimo ninguém poderia entrar. No lugar santo os sacerdotes entravam para fazer os sacrifícios. Ali estava a água da purificação de lavar a mão, estava o candelabro que representava a luz, que era Deus, estava a mesa dos pães, enfim, estava tudo ali no lugar. Mas aqui no lugar santíssimo, separado por essa cortina, estava aqui o máximo da representação de Deus, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Ali representava exclusivamente a presença de Deus entre o povo. Ali, sobre essa tampa da arca, chamada a tampa da propiciação ou propiciatório, onde estavam dois querubins, um de frente para o outro. Lembra daquele hino? Tu és entronizado entre os querubins, como fala ali em Salmos. Então, quando o sumo sacerdote, uma vez no ano, chamado o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, separada pelo véu. Então a presença de Deus estava separada do povo, a presença de Deus estava separada de todo o povo israelita, e um só era representante, e um só entrava na presença de Deus. O povo dependia desse representante, o povo dependia dele, e ele fazia o sacrifício. Mas quando Jesus morreu, o texto diz que este véu se rasgou de alto a baixo, dizendo o que, queridos? Dizendo que agora não existia mais separação entre Deus e o povo, entre Deus e a igreja, entre Deus e o pecador arrependido. Agora não mais tinha lugar específico para encontrar a Deus. Agora não mais tinha pessoas específicas para nos conduzir a Deus. Mas que agora todo o caminho já estava aberto por Jesus Cristo, que é o caminho. João 14,6. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus Cristo. Então, queridos, nós vimos na palavra de Deus, queridos, que esse versículo tem muita significância. Se fosse hoje, nós tínhamos que, por exemplo, ir para Jerusalém. Nós tínhamos que falar com o sacerdote tal, para ela mostrar, ofertar a Deus o nosso sacrifício. E há como falei no princípio, uma burocracia danada. Hoje em dia não precisa mais disso, porque Jesus morreu e abriu um novo e vivo caminho para nós. Jesus Cristo é um novo e vivo caminho.
Hoje em dia a igreja tem pastores, tem presbíteros, tem diáconos, tem pessoas que governam a igreja, e isso é assim. Nós vimos no livro de Atos e nas cartas de Paulo que isso é lícito, isso é correto ter, mas não há mais necessidade de eu interceder por você, não há mais necessidade de você me procurar e dizer: pastor, intercede por mim, eu estou com um problema, faça aí um sacrifício de oração e de jejum por mim. Não mais, querido, todos nós temos livre acesso a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em qualquer situação, você não precisa mais de um lugar específico, você não precisa mais de uma pessoa específica para interceder por você. Jesus já estava dizendo isso muito antes da sua morte, com aquela mulher samaritana. A mulher samaritana disse: Jesus, aonde nós podemos adorar? Vocês dizem que era no templo de Jerusalém, nós samaritanos falamos que era no Monte Gerizim. O que tu dizes? Se mulher, a hora vem e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Veja que Jesus excluiu qualquer lugar específico para adoração, mas o requisito básico para adoração é ser em espírito e em verdade na presença de Deus. Então não tem mais lugar para adorar a Deus. Eu vou esperar o culto de domingo para me adorar a Deus. Eu vou esperar o culto de domingo, ou seja, na igreja, para mim oferecer os meus sacrifícios de oração, de jejum, de consagração, de obediência a Deus. Eu vou esperar um lugar específico no templo, e um tempo específico, domingo à noite, domingo pela manhã. Vou esperar uma pessoa específica, o pastor da igreja. Não mais, querido, isso quebrou, o véu se rasgou. Hoje todos nós somos sacerdócio real, como fala na primeira carta de Pedro. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Você é um sacerdote. Nós somos sacerdotes. Não tem mais lugar para adorar. Não precisa de uma pessoa específica para te conduzir à adoração. Você é o sacerdote da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi um tanto perturbador para os judeus, porque os judeus ali estavam no centro das aflições. Muitos dos gentios, ou seja, povo não judeu, se convertiam ao judaísmo para tentar cumprir todos aqueles rituais religiosos. Mas agora Jesus estava dizendo: acabou. Se nós lemos em Hebreus capítulo 10, eu sugiro que você leia Hebreus capítulo 10 quando chegar em casa ou durante essa semana, você vai ver que o autor aos Hebreus, um cara que dominava assim de uma maneira magistral o Antigo Testamento e nos conduzindo ao Novo Testamento, à Nova Aliança, ele diz que antigamente havia dois povos, o povo judeu e o povo não judeu, ou gentios, como queiram, mas através da morte de Jesus Cristo, Deus agora então quebrou todos esses negócios. Agora não existe mais dois povos, de dois povos ele fez um só, a sua amada igreja. Então, amados, hoje não tem mais raça, não tem se é negro, se é branco, se é amarelo, se é asiático, se é norte-americano, se é sul-americano, não tem mais isso, se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é escravo, se é senhor. Não existe mais barreira para nós. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus, porque a morte de Jesus nos proporcionou isso. Aleluia, glória a Deus. Quer, amados, quer notícia melhor para nós, queridos? Antigamente eles comiam na mão, como se, por assim dizer, né, na nossa linguagem, comiam na mão dos sacerdotes. Vocês lembram daquela passagem que Jesus cura um homem, e ele saiu espalhando que Jesus tinha o curado, e os líderes religiosos ficaram furiosos com aquilo,
e foram até o homem, questionar aquele homem sobre a sua cura. E disse: olha, eu não sei quem me curou, eu sei que o nome dele é Jesus, ele me curou. E aqueles líderes religiosos foram até os pais daquele homem, questionar sobre a questão do testemunho do seu filho. E os pais daquele homem disseram: olha, ele já é adulto, ele já é de maior de idade, pergunta para ele, não para nós. E o texto diz que os líderes religiosos estavam ameaçando aqueles pais, porque se eles não testemunhassem contra Jesus, eles poderiam ser excluídos do rol, eles poderiam ser excluídos da presença de Deus, no sentido, o sacerdote não ia mais oferecer sacrifício, o sacerdote ia isolar eles. Está na Bíblia. Hoje em dia não tem mais isso, querido. Hoje em dia o pastor pode falar: não, está excluído, seja lá para qual for o motivo, olha, não te quero mais, vai, acabou, e agora o que aconteceu? Não. Hoje nós todos somos sacerdotes. Todos nós temos livre acesso a Deus. Lá no teu quarto, você pode dobrar o teu joelho, você pode orar sentado, você pode orar em pé, não importa o jeito, a posição do teu corpo, você pode chegar diante da presença de Deus. Você não precisa ligar para o pastor, você não precisa ligar para o teu líder, para ele entrar na presença de Deus ao teu favor. Você pode ligar para o pastor, você pode ligar para o teu líder, pedindo ajuda, pedindo uma orientação, pedindo uma palavra. Claro que isso se faz necessário e pode acontecer, mas você não precisa pedir para ele, dizer: pastor, interceda por mim, como se fosse a oração do pastor mais forte do que a tua oração, como se o pastor tivesse um nível maior do que você na presença de Deus. Todos nós na presença de Deus somos exatamente iguais. Jesus quebrou já toda a barreira entre os povos, entre judeu e não judeu. Louvado seja o nome do Senhor. E Mateus segue dizendo algumas coisas interessantes a partir do versículo 52 e o versículo 53, de algo miraculosos que aconteceram, algo grandiosos que aconteceram. Por que Mateus escreve isso? Porque Mateus, lembre-se, Mateus escreveu para os judeus. Mateus queria provar para os judeus que aquele Messias era um prometido do Antigo Testamento. E ele começou a dizer: olha, que depois que Jesus morreu, muitos dos santos que tinham morrido ressuscitaram e se apresentaram para muitas pessoas. Aleluia. Mostrando para os judeus que estavam lendo esse livro, essa carta, dizendo: aquele Jesus é o Messias, é o prometido do Antigo Testamento. E o 54 diz que aquele centurião e os soldados que com ele estavam, vindo todas aquelas maravilhas, vindo o vento, o terremoto, vendo o dia ficar como escuridão completa, eles falaram: realmente, verdadeiramente, ou é verdade, este era o Filho de Deus. Olha a necessidade, queridos, olha a necessidade de nós reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor. Olha a necessidade de nós nos colocarmos diante da cruz e reconhecermos que Jesus é o nosso Senhor, é o Senhor da vida. Esses homens, embora ignorantes no sentido de toda a forma de teologia, mas eles tinham algum conhecimento, porque eles viviam ali na Judéia, eles viviam na região, justamente por causa da pregação dos crentes, para não causar tumulto no meio do povo. Então eles tinham conhecimento, ainda que baixo, mas eles tinham conhecimento de Jesus, que esse Jesus cura, esse Jesus liberta, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Eles tinham um mero conhecimento, ou até mesmo o seu conhecimento era das suas crenças, mas enfim, de qualquer maneira, diante de tal circunstância, eles reconheceram que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Senhor, era Deus. Também um sinal da quebra daquela separação entre o povo judeu e o povo não judeu.
Se nós lemos os versículos a partir do versículo 30, do versículo 27, nós vemos que muitos líderes judeus, muitos judeus ali blasfemavam de Jesus, negavam que Jesus era Deus, negavam que Jesus era o Senhor, enfim. Mas lá no finalzinho, os próprios não judeus reconheceram que Jesus era o Senhor, dando sinal de que aquele monopólio da fé que era dos judeus agora estava sendo quebrada, que agora os povos não judeus também iam reconhecer Jesus como Filho de Deus, como Deus. Queridos irmãos, nós não precisamos mais temer a morte, nós não precisamos mais temer ou esperar determinado ponto para orar, determinado momento para nós buscarmos a Deus. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos orar ao Senhor. João, que escreveu o Apocalipse, ele estava numa ilha, estava isolado de tudo, e lá ele teve uma das maiores revelações, que é o Apocalipse. As grandes cartas de Paulo, todas são, mas muitas delas foram escritas aonde? Foi escrito na prisão, e lá Deus estava com eles. Então os irmãos entendam que não tem mais lugar, irmão. Esse lugar é especial que nós estamos. É bom nós nos reunirmos, é bíblico nós nos reunirmos, é bíblico nós estarmos aqui prestando a adoração a Deus e ouvindo a palavra. É bíblico, isso é sadio e isso é bíblico. Mas nós não podemos fazer desse lugar santo como do Antigo Testamento, como se Deus ouvisse a nossa oração só se nós estivermos aqui, que Deus vai ouvir a oração somente do pastor, que Deus só vai ouvir a oração do fulano e do ciclano, que Deus vai ouvir só a oração do A e do B. Não, acabou tudo isso, irmão. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A separação que havia da presença de Deus, que era a arca, para o povo, terminou. Não existe mais. Aleluia. Não, a burocracia terminou. Nós podemos ter um encontro com Deus hoje, agora. Agora podemos ter um encontro com Cristo. Como é que está a tua vida, querido? A tua vida como está com Deus? Você anda distante de Deus? Anda muito longe dos caminhos de Deus? Você pode até estar de corpo presente, mas a tua alma, o teu pensamento está muito distante de Deus. Muitos estavam ao pé da cruz, o lugar melhor de se estar, mas estavam ali para blasfemar e falar mal de Jesus. Nós podemos estar dentro da igreja, mas longe dos pés da cruz. Podemos estar cantando ou pregando ou fazendo qualquer outra coisa na igreja, como nós ouvimos sexta-feira aqui, sobre conectados com a igreja. Podemos estar assim, mas estar longe de Deus, porque o que nos conecta com Deus não é a distância física, mas é a distância moral. Quanto mais nós nos santificarmos, quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós nos dedicarmos a Deus, diz a palavra de Deus: chegai em vós a Deus e Ele chegará a vós. Nós achamos porque estar aqui no templo já é o suficiente. Uma vez na semana, não, todo domingo eu vou na igreja. Isso não muda nada, porque não há lugar mais específico. Nós podemos estar aqui na igreja, mas sair daqui, nós podemos estar muito longe de Deus. Ou mesmo dentro da igreja, podemos estar muito longe de Deus. A palavra de Deus diz que Deus falando, através do profeta, dizendo: olha, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. É exatamente isso. Lugar é bom, repito, é bom, é bíblico nós nos reunirmos. É maravilhoso nós estarmos em comunhão uns com os outros, olhar no rosto, cumprimentarmos com a paz, conversarmos, adorarmos a Deus junto com a banda. Isso é maravilhoso, ouvirmos a palavra, isso é glorioso.
Mas, querido, isto não é tudo. A antiga aliança já passou. Já passou. A comunhão com Deus agora é diária. Aonde eu estiver ali, eu sou o sacerdote. Aonde eu estiver no meu trabalho, na padaria, na escola, na universidade, no supermercado, aonde eu estiver, no meu quarto, aonde eu estiver ali é o altar de Deus, porque eu sou o sacerdote. Amém? Eu sou o sacerdote, você é sacerdote. Aonde nós estivermos, ali está a presença de Deus, ali está o altar de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que como muda a situação, irmãos, mas tudo isso aconteceu porque no mesmo instante, versículo 51 do capítulo 27 de Mateus, no mesmo instante em que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Amém? Dando o significado que o caminho para Deus foi aberto. Vamos pôr em pé para nós orarmos? O caminho está aberto. Hoje, aqui agora, você pode falar com Deus através de Jesus Cristo. Parece um pouco utópico, não é verdade? Assim eu posso conversar com Deus. É exatamente isso. Pela fé em Jesus Cristo, nós podemos exatamente agora conversar não com o presidente dos Estados Unidos, não com algum presidente europeu, não com o presidente da ONU, não com o presidente do Brasil, mas com o presidente do mundo, Deus Todo-Poderoso, aquele que governa todas as coisas. A isso nós agora podemos e devemos, digo eu, orar a Ele, dizer: Senhor, me socorre. Eu não sei qual é o problema que você está passando, irmão, a dificuldade que você está passando, a luta que você está passando, a tristeza que você está passando. Eu não sei da situação na questão do pecado que você está passando. Quem sabe você está lutando contra o pecado, contra a mornidão da fé. Isso, a mornidão da fé. Quem sabe você está assim, ó, tipo meio barro, meio tijolo. Você não é uma coisa nem outra. Você não é água fria e nem água quente. Você é morno. Eu não sei a situação, mas eu sei te dizer que esse Deus está aqui presente para escutar a tua oração e te dar vitória sobre isso. Te fazer uma pessoa vencedora em Cristo Jesus. Te fazer uma pessoa que luta e que vai e corre atrás pela graça de Deus e ser vencedor. Vencer esse pecado, não estar mais debaixo do jugo do pecado, não estar mais debaixo do jugo do inimigo, mas agora viver uma nova vida em Cristo. Ele está aqui nessa noite. Vamos orar, feche os olhos. Querido Deus, querido Pai, nesse exato momento, Pai, nós, como diz a Tua palavra, nós entramos no lugar santíssimo, isto é, aquele lugar que representa a Tua presença, Pai. Não mais por meio, Senhor amado, de sacerdotes humanos, não por meio de pessoas, Pai, não por meio de um sumo sacerdote, e não através de um sacrifício de novilho, Senhor amado, de bodes, de cordeiros, não mais, Senhor amado, mas agora entramos na Tua maior e santa presença, por intermédio do maior sacrifício e único e sacrifício verdadeiro, que foi Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por nós. Por esse sacrifício agora, por esse novo e vivo caminho, nós entramos na Tua amável e santa presença e te pedimos, Pai, venha ao nosso encontro, venha sobre nós, Pai, com Tua graça, com o Teu poder, com a Tua bênção, com o Teu socorro sobre nós. Olha, Senhor amado, a luta, o problema, a dificuldade, Senhor, de cada um nesta noite, e nós oramos neste momento e te pedimos, Deus, a Tua bênção e a Tua graça sobre cada um dos irmãos, no nome de Jesus Cristo. Cura as enfermidades, Deus, resolva os problemas, sejam eles familiares, sejam eles pessoais, Deus, o Senhor tem todo o poder. Nós entramos diante da Tua presença, Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor.
Não há mais barreira entre nós e o Senhor. Não há mais um véu entre nós. Hoje podemos entrar na Tua presença, Pai. Fazemos isso nesta noite, Pai, em oração. Senhor Deus, visita cada um que aqui está, a cada jovem, a cada adolescente. Visita nessa noite a cada um daquele que aqui está, Senhor. Idoso, velho, pai, mãe, filho, filha, Senhor, neto. Visita-nos, Deus. Visita-nos, Pai. E transforma as nossas vidas para a Tua glória e para o Teu louvor. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Glória a Deus.